Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso Escrita Terapêutica na Sala de Aula. Estamos no módulo 4, na aula 1. Este módulo 4 é estrutura e estética. É o momento em que nós iremos nos preocupar com a estrutura do texto do aluno, a forma como ele entende o início, o meio e fim, de forma mais consciente, e a estética, de que forma ele apresenta o que ele escreve aos outros. Nesse momento, você pode trabalhar de forma mais técnica, caso você já tenha experiência com redação, e aí sim desenvolver explicações mais longas sobre descrição, narração, dissertação, a estrutura dissertativa, e a estética, caso você esteja preparando o aluno para um vestibular. A letra, a margem, o parágrafo, faz parte, sim, desse módulo, esse tipo de trabalho, caso seja necessário. Se você não tem esse objetivo com o aluno em vestibular, e sim é um aluno que está no meio do ensino médio, é um aluno da universidade, é um aluno que está fazendo esse curso de escrita terapêutica com você por causa do trabalho, por causa de um objetivo pessoal, esses aprofundamentos não são necessários, mas sim dizer a ele que tudo tem um início, meio e fim, que tudo precisa ser representado de uma forma interessante a quem vai ler, porque nós, enquanto indivíduos, precisamos disso. Qual é a nossa estrutura? Como nós nos apresentamos aos outros, esteticamente falando. Então, esse nosso módulo, ele é um módulo que vai trabalhar muito mais com o externo e com a sua estrutura, com a conexão de parágrafos, ou seja, a coesão, e com a coerência. O que eu estou dizendo está coerente com a forma como eu apresento ou como eu me apresento? Essas são as reflexões para este módulo de estrutura estética. Bom, para a nossa primeira aula, a casa, já diz tudo. Nós vamos convidar o aluno a colorir os alicerces da estrutura textual, a desenhar isso, de forma também bem consciente. A Casa de Papel é um pequeno trecho de um texto de Carlos Maria Domingues. Na primavera de 1998, Bluma Lennon comprou numa livraria do Soho um velho exemplar dos poemas de Emily Dickinson. E ao chegar ao segundo poema, na primeira esquina, foi atropelada por um automóvel. Esse é o nosso ponto de partida. O que nós vamos trabalhar aqui? A estrutura desse parágrafo. Então, comando. Inspirado no primeiro parágrafo do livro A Casa de Papel, de Carlos Maria Domingues, dê início a uma narrativa, contendo em até 7 linhas o seguinte. Cenário. O cenário ali do nosso exemplo é a livraria do Soho. Tempo. Na primavera de 1998. Protagonista, Bluma Lennon. Ação inicial, comprou, né? Ela comprou um livro. Clímax. Na primeira esquina foi atropelada por um automóvel. E aí já foi o desfecho da história. Então, o objetivo aqui dessa atividade é que o aluno construa um parágrafo de até 7 linhas com esses elementos. Ele tem que apresentar um protagonista, um cenário, um tempo, uma ação inicial e um clímax, que é o nosso ponto alto da história. Em apenas 7 linhas, de forma coesa, coerente e organizada. Então, se nos primeiros módulos ele fez isso muitas vezes de forma intuitiva, sem preocupações, a não ser de trabalhar ou conectar repertório, aqui ele vai precisar conectar outros elementos. É o momento em que ele gramaticalmente olhará para o texto e, 7 linhas. Quantos períodos eu tenho aqui? Esse elemento vai ser encaixado aqui, esse aqui. Então ele está trabalhando com a estrutura do parágrafo de forma milimétrica. E é claro que essa atividade ela pode ser feita 1, 2, 3. Cabe sim aqui a reescrita. Porque é importante que ele encontre um clímax interessante, que fique no final, no último período, o nome de um personagem, um cenário diferente. Então,
É um trabalho um pouco diferente. Aqui ele já tem um momento em que já estamos aí na 9ª aula, ele já passou por 8 aulas, ele já se soltou, ele já está num outro processo. Então, a orientação é essa. É uma atividade que aparentemente é curta, simples, mas que demandará um trabalho de reescrita. Porque é como se ele estivesse começando o primeiro parágrafo de um conto ou de um romance. E você pode deixar isso nas entrelinhas. Que esse seja um primeiro parágrafo, né, de um romance que ele vai escrever, de um conto que ele possa escrever. Certo? Então eu espero que você aproveite essa primeira aula do módulo. Ela é muito importante para as demais aulas. É uma atividade que o aluno acaba brincando muito com as situações, principalmente em relação ao clímax. Espero que mais uma vez esta aula o ajude no seu processo de criação, de formatação dos teus conteúdos da tua aula e que a escrita terapêutica possa sim contribuir para o desenvolvimento do autoconhecimento de seu aluno. Um grande abraço e até a próxima.